Daí, pessoal, mais uma resolução. Tomando-se os números primos compreendidos entre 0 e 20, o número de frações do tipo A sobre B, em que A é menor que B, pode ser formado é. Bom, então eu tenho que utilizar aí os números primos entre 0 e 20 e formar frações A sobre B, onde o de cima, né, onde o A seja menor do que o B. Bom, eu vou pensar assim, ó, primeiro eu vou listar os números primos, tá? Então aqui, ó, os números primos. Claro que de 0 até 20. Então eu tenho aí o 2, o 3, o 5, o 7, o 9 não, né? O 9 dá por 3. O 11, o 13, o 15 também não, porque 15 dá por 13 por 5. Aí depois eu tenho o 17 e tenho também o último 19. Ok? Me perguntaram aí sobre o 1, né? O 1 é primo? Não, o 1 ele não é primo e nem composto, né? O 1 é a unidade. Então, é a unidade do sistema, então ele não é tratado nem como primo e nem como composto. Bom, então eu tenho que formar as frações. Frações do tipo A sobre B, onde o A é menor do que o B. Então, vou começar assim, ó. Se eu pensar no A igual a 2, olha só, se o A igual a 2, ou seja, aqui em cima é 2, embaixo eu posso botar qualquer coisa, porque todos os próximos aqui, ó, são maiores do que 2, né? O de cima tem que ser menor do que o de baixo. Então, se eu coloco o 2 em cima, e embaixo pode ser qualquer um. Então, vou fazer para ti, ó. Quando o A, aqui eu vou fazer uma tabelinha, vai ficar bem didático. Quando o A valer 2, que é o primeiro primo, o B pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19, ou seja, pode ser todos os demais. Então, se eu pensar no A igual a 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Então, aqui, ó, eu tenho 7 possibilidades. Tá, a flechinha aqui. E se o A fosse 3? Bom, se o meu numerador aqui em cima for 3, e embaixo tem que ser alguma coisa maior do que 3. Então, não pode ser o 2, não pode ser o próprio 3, né? Porque 3 não é maior que 3. Então, parte a partir do 5. Então, pode ser embaixo o 5, pode ser o 7, o 11 também pode, o 13 também é maior, pode, o 17 da mesma forma, e o 19. E aí eu tenho aqui, portanto, 6 possibilidades. E se em cima for o 5? Bom, aí o raciocínio começa a se repetir. Se em cima aqui é 5, significa que aqui embaixo eu tenho que ter uma coisa maior do que 5. Então, pode ser o 7, pode ser o 11, pode ser o 13, pode ser o 17, pode ser o 19. Então, vou listar aqui para que tu perceba. Pode ser o 7, pode ser o 11, pode ser o 13, pode ser o 17 e pode ser também o 19. E isso vai gerar para mim aí 5 possibilidades. Fazendo mais rápido agora. Quando for o 7, embaixo pode ser maior que 7, 11, 13, 17, 19. Portanto, eu tenho aí 4 possibilidades. Quando o de cima for o 11, né, outro primo, se o A for 11, embaixo, denominador B, pode ser o 13, o 17 ou 19. Portanto, eu tenho 3 possibilidades. E quando for 17, bom, se for 17, eu só posso fazer com que o B seja igual a 19. É o único maior que 17. Aliás, 13, 11, eu pulei o 13 na realidade, né? Aqui, deixa eu desfazer, ó. Aqui ainda tem o 13 e depois sim o 17. Eu antecipei ali. Ok. Então, se for o 13, aí eu posso ter abaixo o 17 e posso ter o 19. 2 possibilidades. E quando for o 17, eu tenho uma única possibilidade, que é o 19.
Uma possibilidade. E quando for o 19? Bom, se em cima for 19, eu não tenho opção aqui embaixo. Ó, se eu coloco o 19 em cima, quem é que eu vou colocar aí embaixo? Não tem, né? Não tem ninguém maior que o 19 como primo até o 20. Então, eu tenho aqui como se fosse nenhuma situação, seria aqui a situação 0. Ok? E aí, então, estabelecendo a soma dessas possibilidades, eu tenho 7 com 6, 13. 13 com 5, 18, 22, 25, 27. Eu tenho aí 28 situações, ou seja, eu tenho 28 frações que podem ser formadas obedecendo aí a determinação ou a regra da questão, ok? Portanto, ficamos com a alternativa C. Espero que vocês tenham aproveitado e obrigado pela visita. Um forte abraço. Até a próxima.